bem-vindos ao nosso podcast Pia com Elas, onde a gente vai trazer aí conteúdos, polêmicas, fofocas, sempre fofocas construtivas sobre o mundo da infância e da adolescência. Meu nome é Ludmila Oliveira, sou psiquiatra. E o meu nome é Stephanie Lima, também sou psiquiatra. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem delicado, mas ao mesmo tempo tem uma grande relevância, tem uma grande importância, tanto para os pais quanto para os adolescentes, que é a automutilação. A automutilação, ela vai ser ali um comportamento. E como a gente sabe, né, Lud, por trás de cada comportamento a gente precisa de entender o que existe ali, né? Então, muitas vezes vem para poder nos demonstrar algum tipo de insatisfação, alguma questão emocional, algum tipo de dificuldade, né, emocional que esse adolescente muitas vezes está ali apresentando e que é algo extremamente delicado ali para os pais, para a família, até mesmo para o próprio adolescente, que muitas vezes encontra ali em sofrimento. Isso. Então a gente poderia começar entendendo o que significa, né, a automutilação. A automutilação, né, é infringir a si, infringir, causar a si mesmo, né, essa lesão, que o objetivo não é fatal, então o objetivo não é o suicídio, né? Mas seria algo mais como uma regulação emocional. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, dos significados que pode ter. Mas aí essa autolesão, ela pode ocorrer através de queimadura, de corte, de ingesta de medicação em altas doses, né? Na prática a gente encontra também outras formas diferentes, como por exemplo cortar o cabelo. Então eu já vi muitos pacientes, eles chegam com o cabelo todo cortado, né? Que acaba sendo uma forma de se automutilar também. Então pode aparecer de diversas formas, né? A prevalência, ela varia muito, né? A depender da população que a gente está observando. Então, de uma maneira geral, a gente pode ter valores que chegam ali a 10%, na Austrália, por exemplo, em alguns estudos, e pode ser tão alto quanto 76%, né? Em adolescentes que estão ali em internamento. Menina, alto, né? Pois internados em internamento psiquiátrico, né? Então, para você ver como é importante e como está associado com muita comorbidade, é importante a gente identificar e ter uma boa condução, né? É bastante alto o valor. E uma outra coisa importante que Lud trouxe, que automutilação não é sinônimo de suicídio, que é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. A gente pode ter automutilação com intenção suicida, mas na grande maioria das vezes o que a gente observa não é isso. Mas também sabemos que pessoas que praticam a automutilação, a autolesão, elas têm uma probabilidade maior, como se fosse um fator de risco para o desenvolvimento de atos suicidas. Então é algo que a gente precisa de ter ali um olhar e algo bem importante. Além dessas questões que Lud trouxe, a gente também observa os locais onde muitas vezes é feito, né, os cortes. Então muitas vezes é em região de braço, região de face, nos seios, até em região genital também pode acontecer, nas pernas, mas é muito comum, às vezes, né, eles esconderem, então vão fazendo em regiões que dá para esconder, como por exemplo uma blusa de frio, alguma coisa assim, uma blusinha mais tampada. E com o partir do tempo, assim, principalmente se não tratado, a gente vai percebendo que essas lesões, elas acabam se aumentando, assim, né? Isso, vai ficando mais visível, né? Ou não tem como esconder. Ou o comportamento, né, vai sendo observado pela família. Então, algum dessas formas começa a se notar que tem uma coisa ali que está diferente, né? E uma outra questão importante, assim, qual que é a função dessa automutilação, né? Então a gente tem ali um reforço automático positivo, que é quando muitas vezes ele faz para poder sentir que algo está ali vivo, que está acontecendo. E a gente também tem um reforço automático negativo, que é para poder liberar, expressar alguma emoção, como a raiva, a tristeza. Então, são as duas principais faces que a gente tem ali envolvido na motivação de se fazer a automutilação. E o que a gente mais encontra na prática é justamente isso, né? Esse controle maior de se autorregular, de conseguir se regular melhor, né? Usa esse método, mesmo esse comportamento, mesmo que disfuncional,
como uma válvula de escape. Então, tá ali naquele misto de sentimentos muito grande, uma angústia muito grande, um medo, uma apreensão. E o comportamento é uma forma de aliviar isso. Então, quando a gente olha por esse aspecto, eu gosto muito de trazer isso na consulta, né? De dizer aos pais, ele tá em sofrimento ou ela tá em sofrimento. Então, assim, não é uma coisa que ele faz para chamar atenção, né? Para dizer ali que quer aparecer. Na verdade, o comportamento, ele comunica, né? Que tá acontecendo alguma coisa ali de errado. E é uma forma de comunicação. De dizer, eu tô sofrendo, eu preciso de ajuda. E fazer os pais enxergarem dessa forma é uma coisa bem interessante. Então, como uma válvula de escape mesmo. E às vezes até a própria adolescência já dificulta essa comunicação. A gente também tem questões assim nesse ambiente familiar, que muitas vezes na correria do dia a dia, enfim, às vezes os pais eles não têm esse momento de querer saber o que o adolescente está olhando no celular, o que ele está fazendo, quais que são as amizades, enfim, que isso tudo influencia. Até saber como é que tá na escola, a gente sabe, né, que bullying é uma questão ali que está muito associado. Então, falando disso, a gente entra um pouquinho em que esse comportamento automutilação, quando a gente vai ver por trás, é muito comum ter algo comórbido. Seja um transtorno ansioso, seja um transtorno depressivo, seja um quadro de estresse pós-trauma, seja uma fobia social, uma dificuldade ali na socialização, que é algo bem comum na própria adolescência. Uso de substâncias, né? Bullying, como a gente falou, na escola. Então, é sempre importante, como o Lud trouxe, assim, tentar entender que existe ali um comportamento, que esse comportamento ele está sendo disfuncional, mas, poxa, o que pode estar gerando esse sofrimento? Isso. Até na própria consulta, é uma coisa que a gente sempre aborda com esse adolescente, porque ele já vem com muito receio, porque acaba sendo uma coisa que as pessoas, quando se veem, elas assustam muito, né? E aí, quando você chega para o adolescente, explica para ele que eu entendo, esse comportamento pode existir, pode vir com sofrimento, você muitas vezes não faz como uma forma de alívio, mas que você percebe que, mesmo aliviando, o problema ele está sendo resolvido. Então, a gente percebe que o fato da gente trazer isso, de acolher, né, esse adolescente, ele já se sente um pouquinho mais confortável de começar a expressar o porquê que ele está adotando aquilo ali, né? Isso. E é bem importante, né, pensando aí nessa condução, né, dessa informação, a gente tá ali atento a fatores de risco. Então, assim, tem muitos fatores de risco. Então, se a gente poderia citar aqui, a gente tem o sexo feminino, mas um que chama muito atenção e aparece muito nos estudos é a sensação que o adolescente tem que ele tem pouco suporte familiar. Né? De que ele ali não é tão ouvido. Não significa que aquela interação ali na família não seja boa, mas é a impressão que o adolescente sente, sabe? De que não está sendo ouvido, de que não tem suporte da família, essa interação não é tão boa. Então isso aparece como um fator de risco bem, bem importante nesse autorrelato. E uma outra coisa que aparece muito na prática também, que é uma coisa que os pais trazem com frequência, a questão de estar, né, em amizades em que esse comportamento aparece também, né, em amigos, né? E a gente observa que, de fato, é um fator de risco. Então, é mais comum a gente encontrar, né, grupos, em geral, eles se juntam com um comportamento em comum, ou se você tem um amigo que tem um comportamento e outro não, ele pode acabar ali, né, ou por curiosidade, ou porque também está em sofrimento, e acaba encontrando um meio de tentar ali uma válvula de escape. Então, acaba sendo um fator de risco também. Que é bem importante, né? A gente tentar entender como é isso que eu tô falando, que a gente trouxe, né? Tentar entender quem que são essas amizades, o que tá ali por trás, o que esse adolescente está pensando, porque esse viés de comunicação, né? Isso a gente chama até de ruído de comunicação. Então, muitas vezes os pais, eles estão falando com o adolescente, querendo passar ali uma percepção, uma comunicação, um recado, vamos assim dizer, mas será que esse adolescente está entendendo da forma como está sendo passado para esses pais? E vice-versa é a mesma coisa. Então o adolescente às vezes quer dizer que tem alguma coisa acontecendo, mas a forma como ele diz, será que isso está sendo passado para os pais? Né? Então, entender essa questão de como está sendo essa comunicação é algo muito, muito, muito importante. Então eu acho que é um tema realmente que acaba sendo muito sensível, né?
Mas o principal que a gente traz ali na consulta é essa questão de tentar fazer com que os pais vejam da forma como o adolescente vê, de mostrar que ele está em sofrimento, e aquele comportamento ali que parece muito assustador, na verdade é um comportamento de tentar buscar alívio para o sofrimento, né, uma válvula de escape, e também tentar facilitar essa comunicação com o pai, que às vezes, como tu falou, né, o pai acha que está sendo ali, a comunicação está sendo efetiva, mas não está. Ou geralmente os pais não escutam tanto os filhos, né, não estão percebendo ali sinais que às vezes são muito claros. Então, na consulta, depois que a gente faz essa avaliação, né, do todo, né, a gente faz essa psicoeducação de mostrar, né, os dois lados, de colocar para conversarem e aquilo ali ser uma comunicação efetiva. A partir daí as coisas geralmente começam a andar, né? Isso faz parte, nossa, né? Muito. E começa a andar. É impressionante, né? As defensoras ferrenhas da psicoeducação, porque ajuda muito mesmo, assim. Aí a partir daí a gente já começa a pensar num plano de tratamento e acompanhamento, né? Sim. Mas primeiro a gente faz essa avaliação inicial aí do contexto e a gente tenta melhorar essa comunicação. E aí quando a gente começa a perceber de fato o que tem, a gente começa a tentar trazer essas demandas na própria avaliação. Então a gente identifica o que está acontecendo e começa a ter algumas estratégias, pactuar junto com esse adolescente, com essa família, né? Quais as estratégias que a gente pode adotar. Então a primeira delas vai ser, se tiver uma comorbidade, a gente vai tratar essa comorbidade, né? A psicoterapia é algo que nos ajuda muito nesse processo, e também a gente vai trazendo algumas questões que podem trazer, como se a gente fizesse uma troca, vamos assim dizer, dessa dificuldade de regulação de emoção, que a gente até acho que falou, mas falou meio que por alto, que isso acaba tendo uma prevalência, vamos assim dizer, maior na adolescência, até porque o próprio adolescente ele ainda tem dificuldade de regulação emocional. Então, se a gente pega um adolescente que já tem uma certa dificuldade ali ao longo da infância, do desenvolvimento dele, e tá na adolescência, onde isso é algo assim extremamente potente, a gente tem esse comportamento, às vezes, de uma forma mais expressiva, tá? Então, a gente vai tentar trazer com ele formas de tentar aliviar aquele sentimento, né, de expressar aquela emoção que ele não está conseguindo e que está vendo um certo alívio com os cortes de outras formas. Porque uma das reflexões que eu sempre faço tá vendo que muitas vezes, né, você vai lá, se corta, depois muitas vezes ele se arrepende porque fica marca, porque machuca, apesar de sentirem um certo alívio imediato. Então eu faço essa reflexão porque o problema ele continua existindo. Então tá vendo que a gente tem um alívio imediato, mas o problema ele tá ali. Então será que a gente não pode trocar por uma outra coisa que vai trazer um alívio e que vai trazer menos sofrimento, que vai ser menos disfuncional? Então uma das estratégias é morder uma pedra de gelo, é uma que às vezes eu uso com eles na consulta. Isso. Eu tive até um professor que falou que teve foi até Mauro, do curso que a gente fez, que descia 12 andares. Então, na hora da raiva, ele conseguiu estabelecer com ele, assim, foi tentando estratégias, e ele falou que ele descia os 12 andares, porque aí quando ele chegava lá embaixo, já dava uma aliviada, ele já conseguia repensar melhor. Legal. Assim, tem pacientes que gostam de caminhar. Nossa, tô ali, eu saio pra caminhar, e caminha assim, 1 hora, e volta mais tranquilo, né? As estratégias da autorregulação. Correr na esteira, né? Também. Tipo, os 10 minutos, escutar música, tomar um banho gelado. Isso, do banho gelado eu amo. Banho gelado de cabeça. Nossa, eu fico, não vou fazer não. Você vai fazer sim. E super funciona. Ou se não, passar gelo no local, porque é uma questão muito física, né? Às vezes é muito do sensorial, da gente trocar uma coisa por outra. Tem uma bem legal que eu gosto, é uma liguinha, ou aquela liguinha de dinheiro, aquela amarelinha. Porque às vezes é a sensação do tato, né? O braço é muito comum, e de ficar instalando também, que é a forma de você dar o estímulo sensorial sem necessariamente ser um comportamento tão disfuncional, legal, né? Essa eu não conheci, depois eu vou adotar. Não, tem muita estratégia. Eu digo, olha, você precisa descobrir a sua estratégia. Agora, eu sempre gosto muito da atividade física, por exemplo, de alto impacto, né? Sei lá, um boxe, uma luta, porque ajuda muito a botar pra fora, né? Esse sentimento acaba ajudando muito na regulação. Ai, massa. Então, tem muita estratégia, tem muita coisa que dá pra gente fazer, dá pra gente orientar. Na terapia, inclusive, ela tem outras estratégias. Eu tenho algumas psicólogas assim que eu sigo no Instagram, que tem estratégias tipo, pega uma caixinha, sabe? É a caixinha ali de quando eu tiver vontade de me cortar, o que é que eu vou fazer? Aí ali tem um monte de coisinha, tem os gelinhos, tem pop-it, né, que ajuda a aliviar a ansiedade. Aí tipo, a pessoa vai e tira?
A caixinha tá lá, aí veio a vontade, aí você abre a caixinha e tem um monte de estratégia. Aí você tipo, tira escrever, uma, tira aí uma, você vai fazer. escrever o sentimento, colocar o gelo, fazer uma caminhada, sabe? Tem um monte de inclusive estratégia, é muito legal. psicólogas que estiverem assistindo a gente, se quiserem aí deixar dicas, Nossa, a gente aceita, né? A gente vai super divulgar. É muito legal essa estratégia da caixinha, bem interessante. Vou pesquisar mais pra gente trazer. Mas bem legal, né? E quando tem essa troca, assim, né? A gente vai aprendendo também, né? A gente vai trocando com as psicólogas, é bem legal. E aí, eu acho que o que a gente quis trazer um pouco com isso é trazer um tema que é delicado, né? É um tema que exige um pouco mais de cuidado, sim, mas é um tema extremamente relevante, que a gente vê cada vez mais, assim, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Acho que pós-pandemia, né, Lúdia, essa demanda de adolescente, ansiedade, né? Enfim, a automutilação, ela acabou vindo como algo com uma relevância, assim, da gente começar a pensar melhor sobre ela, né? Isso. E acho que pra gente, um dos principais, né, é a gente trazer informação. Trazer informação, esclarecer para o adolescente que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças, né? Que ele não é um ET, que às vezes vem isso, meu Deus, eu sou muito estranho. Eu sinto alívio quando eu me machuco, é estranho. Ou o pai de se assustar muito com aquilo, porque às vezes realmente é bem assustador, né? A depender do grau e de como acontece. E a gente trazer informação e tentar colocar aquilo ali como uma coisa que acontece, né? Que não é um tabu, não é uma coisa que tem que ficar escondida em casa, cada um no seu canto e os dois sofrendo. Então a gente tenta sempre agregar e trazer essa informação e circule na família. Eu acho que o nosso objetivo hoje é esse. É um tema realmente mais delicado, mas assim, a gente sempre está aqui para informação e discutir sem tabu. Então, se quiserem, como sempre, se comuniquem com a gente, assista a gente no YouTube, segue a gente no Instagram ou escuta a gente no Spotify. Toda semana a gente vai estar trazendo mais conteúdo como esses envolvendo aí a infância e a adolescência, então vem com a gente. Obrigada por estarem com a gente até agora. Acompanhe que semana que vem tem mais um novo episódio no nosso canal. Tchau, tchau.